Olá, aprovaweb.com.br, professora Glória Moura Alves, rumo à aprovação dentro do nosso projeto Nota Máxima nas objetivas. Então, como combinado, nosso assunto de hoje é acerca de morfologia. Na última aula, web aula de Extra 2, nós trabalhamos com classes variáveis e aqui brevemente, aquilo que importa para as provas objetivas, vamos falar sobre classes invariáveis. Classes invariáveis nós temos advérbio, nós temos preposição, nós temos conjunção, preposição, nós temos conjunção e, por último, nós temos aqui embaixo interjeição. Eu deixei interjeição aqui por último, porque ela nas provas é a que menos cai. A que mais cai de longe são essas três primeiras, as que mais caem, tá certo? Classes invariáveis. Elas não concordam com o substantivo, por isso que elas são classes invariáveis. Advérbio é a primeira delas. Logo depois, na sequência, nós temos preposição e conjunção. E aí, atente-se bem que eu coloquei essas duas, não foi à toa. Eu coloquei essas duas, preposição e conjunção, porque as duas têm o poder de ligar. O projeto maior, tanto da preposição quanto da conjunção, é de ligar, ok? Na preposição, nós vamos ter a preposição ligando palavras. Já na conjunção, nós temos principalmente a conjunção ligando orações, principalmente a conjunção ligando algo maior, ligando períodos. Já a preposição, ela liga, digamos assim, um sintagma menor. Ela liga ali, ó, principalmente palavras, tá certo? Eventualmente, nós teremos conjunção também com o poder de ligar palavras ou grupo de palavras. Agora, na verdade, a principal orientação de uma conjunção é ligar orações ou ligar períodos. Essas duas, a gente vai conversar bastante a respeito dessas duas, principalmente aqui, ó. No caso da preposição, nós vamos estudá-la principalmente quando tivermos trabalhando com regência verbal, no módulo de regência verbal, no módulo de regência nominal e no módulo específico de crase. É aí que nós vamos trabalhar bastante com as preposições. As conjunções, nós vamos trabalhar principalmente com elas nos módulos de período, principalmente período composto, tá certo? Então, não nos cabe agora conversar largamente a respeito dessas duas, porque como classes variáveis que elas são, preposição e conjunção, nós as encontraremos nos módulos ali de regência verbal, regência nominal, crase e período composto, tá certo? O que deve ficar bastante enfocado para vocês é que preposição serve como elemento de ligação e conjunção também serve como elemento de ligação. As duas servem como elemento de coesão textual, por isso que o examinador, o seu examinador, é simplesmente louco, desvairado, apaixonado por essas duas palavrinhas, sobre as quais nós falaremos em próximas
aulas aqui no projeto Nota Máxima. Veja bem, também como classe invariável, nós temos as interjeições. Falou em interjeição, rapidinho aqui para você, significa falar em palavra que já tem um sentido completo em si. Um sentido completo em si. Dependendo do examinador, a maioria do examinador não aborda tanto a interjeição. De repente, um examinador, uma banca que gosta de trabalhar com interjeição é a Consulplan. De vez em quando aparece uma banca ou outra que traz à tona a interjeição. FGV, de vez em quando, em algumas questõezinhas, aborda a interjeição. Então, aqui, rapidamente, a interjeição é aquela palavra que já traz sentido completo. Ela serve principalmente para exprimir sentimentos, ela serve principalmente para exprimir ideias completas, tá certo? Exemplo de interjeição, quando nós trabalhamos com a palavra fogo, mas damos entonação a essa palavra, por exemplo, alguém grita fogo, com certeza você entende o sentido desta palavra. Então, a interjeição, ela tanto pode servir para produzir sentimentos, dar ideia, o sentido completo de sentimento. Se alguém chega para você e fala, puxa vida, puxa, dependendo do contexto, esse sentido pode ser um sentido negativo e você entende que aquela pessoa está internamente sofrendo com sentimentos negativos, mas dependendo do sentido, se ela estiver animada, dependendo do sentido, ela fala, passei na prova, puxa vida, que maravilha. Então, esse sentimento é um sentimento positivo. Então, veja, interjeição, a gente até a chama de palavra frase, pois é aquela que trabalha com sentido completo. Não é a classe de palavra que mais cai em prova, pelo contrário, só num caso ou outro é que ela vai ser exigida, mas já é interessante para você conhecê-la aqui rapidamente. Então, ela bem pode servir para exprimir sentimentos, emoções, ou até para despertar no interlocutor, ou seja, naquela pessoa que está ouvindo, alguma ação. Então, quando alguém chega para você e grita fogo, significa que a ação esperada é que você saia ali daquele local, que você tome mais cuidado, que você procure verificar o que está a acontecer. Da mesma forma que alguém chega para você e fala, cuidado, com bastante entonação, certamente aquela palavra frase, aquela interjeição vai despertar em você uma ação de, pelo menos, estar mais atento, mais alerta para aquilo que porventura possa acontecer. Então é isso. Interjeição, brevemente aqui para você, para aquilo que nos importa, para gabaritarmos a nossa prova, para estabelecermos o roteiro da nossa prova. Interjeição é palavra, frase e é palavra invariável. As duas outras palavras pelas quais o examinador realmente vai trabalhar e vai exigir de você, detalhe por detalhe, preposição e conjunção, porém essas duas, o que importa a você saber neste exato momento, afinal de contas o roteiro da prova, a gente não pode jogar toda a matéria em você, essa de fato não é a nossa proposta, é nós trabalharmos no passo a passo. Então, nesse momento que você deve estar ciente aqui, preposição é elemento de ligação, portanto, elemento de coesão textual, de ligação entre as palavras, e conjunção também é elemento de
ligação textual, de coesão textual, que vai ligar ali, eventualmente, palavras, bem como orações e períodos, na hora certa, na hora exata, nos módulos certos, já especificados ali no nosso curso Gramática Esquematizada, nós vamos atender com todo detalhe essas duas classes invariáveis que você precisa conhecer, tá certo? Preposição e conjunção. Hoje, especificamente, eu separei uma classezinha muito bacana sobre a qual você, eu acredito, já importa conhecê-la na íntegra, tá certo? Até mesmo para se livrar de alguns problemas e alguns peguinhas sobre os quais o examinador tenta trabalhar com você. Então, veja, advérbio é palavra invariável. O examinador sempre tenta confundir o advérbio com o adjetivo. Da nossa última aula, quem não assistiu, pode acessar ali o aprovaweb.com.br e verificar a aula sobre classes variáveis. Lá vocês vão se lembrar que o adjetivo é palavra variável. É palavra variável. E o examinador, ele gosta demais de confundir advérbio com adjetivo. Advérbio com adjetivo. Não se permita a essa confusão, tá certo? Adjetivo é palavra variável. Ele concorda com o substantivo. Ao substantivo, o adjetivo estará ligado.